Olá pessoal, tudo bem? Hoje daremos continuidade à nossa aula de evolução. Na última aula a gente cortou um pouco esse conteúdo, esse capítulo do nosso estudo por causa da extensão da aula que ficaria muito grande. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os processos evolutivos ainda, mas dando ênfase às teorias evolutivas. Na aula anterior nós falamos um pouco sobre as evidências dos processos evolutivos. Vamos lá. Essas teorias, as mais bem vistas, as mais atuantes dentro da questão da evolução, são as teorias de Lamarck, Darwin e Wallace e a teoria sintética da evolução. Aqui nós temos duas fotos, a de Lamarck e a de Darwin, que são os dois principais teóricos dentro dessa temática evolutiva. A primeira teoria é a teoria de Lamarck. Lamarck falou o seguinte: a seleção das espécies depende de dois fatores: a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Bora entender melhor como é que Lamarck concluiu, como é que ele desenvolveu esse estudo em relação à evolução. A teoria de Lamarck, ela explicava a evolução através de observações de fenômenos da natureza. Por exemplo, ao observar o tamanho de pescoços de girafas, Então, o que é que ele disse? Ele era adepto a uma teoria na época chamada geração espontânea, que a gente trabalhou lá no primeiro ano do ensino médio. A geração espontânea, ou abiogênese, dizia que um ser vivo ele se originava a partir do nada, da matéria inanimada, por exemplo. Então ele acreditava que existia uma geração espontânea para organismos simples, mas organismos complexos não. Então ele acreditava sim em umas ideias evolutivas para organismos mais complexos. As espécies descendem de outras espécies, foi também um dos pontos levantados nessa teoria para os organismos complexos. Okay? Em 1801, Lamarck começou a construir uma obra chamada Philosophie zoologique. Então, essa obra ele só concluiu em 1809, onde ele destaca duas grandes leis, ou dois grandes princípios. O uso e desuso. Se eu uso um órgão, ele se desenvolve, se eu não uso, ele atrofia. E a lei das heranças dos caracteres adquiridos. Ele não conseguiu explicar como é que, por exemplo, um ser vivo, a girafa do pescoço grande, usava esse pescoço, ele ia crescendo, e isso passava para os filhotes. Ele não conseguiu explicar como é que isso iria passar para a geração descendente. Hoje a gente consegue explicar isso por causa da epigenética, como a gente viu um pouquinho lá nos estudos da genética. Em 1815, ele publica uma outra obra, que é a Histoire naturelle dos Animaux sans vertébrés. Péssimo meu francês. Foi francês, inglês, português aí, mas foi essa obra que ele lançou. As duas obras com temáticas bem parecidas. Então, a teoria de Lamarck tem esses dois princípios, essas duas leis fundamentais, o uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. Gente, o grande exemplo que a gente vai ver aí, e que eu acabei de comentar com vocês um pouquinho, é o do pescoço da girafa. A girafa Camelopardalis. Vamos ler o que Lamarck escreveu no livro dele, na obra Philosophie zoologique de 1809. A girafa vive em lugares onde o solo é quase invariavelmente seco e sem capim. Obrigada a comer folhas e brotos no alto das árvores, ela é forçada continuamente a se esticar para cima. Esse hábito, mantido por longos períodos de tempo por todos os indivíduos da raça, resultou nas pernas anteriores mais longas que as posteriores, e o pescoço tão alongado que a girafa pode levantar a cabeça a uma altura de 5 metros, sem tirar as pernas anteriores do solo. Bem, segundo esse conceito, essa ideia que Lamarck jogou aí, essa teoria no caso, nós temos duas observações atualmente feitas em cima dessa teoria de Lamarck. Primeiro, girafas se alimentam de arbustos e não de grandes árvores como ele propunha. Segundo, o longo pescoço dela serve não para pegar os alimentos em si, mas para disputa com parceiras, por parceiras. Dois machos disputam pela fêmea
para poder acontecer o acasalamento. E também para poder observar os predadores, sendo a cabeça e aquele pescoção da girafa como se fosse uma grande torre de observação que facilita a sua vivência naquele ecossistema, naquele habitat. Outro exemplo que Lamarck utilizou foi a questão dos pernaltas. Essas aves aquáticas, elas se tornavam altas porque elas ficavam andando de ponta de pés, vamos dizer assim, esticando as suas pernas, e a cada geração isso ia passando e crescendo cada vez mais as pernas. Por que isso? Para não molhar as penas e ficar ensopada para dificultar o voo. Que a gente sabe hoje que não é isso que essas aves têm. Elas têm glândulas especiais que eliminam uma gordura, um lipídio, para poder evitar que fiquem molhadas. Tá? Essa teoria foi repensada mais tarde, obviamente, e claro, quem fez as atividades, quem pensa desse jeito, como Lamarck acreditava, teve uma mudança de pensamento de acordo com o repensamento das teorias. Um exemplo que a gente poderia pegar atualmente é quem faz atividades físicas, o músculo desenvolve. Então, quanto mais atividade física, o músculo iria lá desenvolvendo e passaria para os filhos. Os filhos já nasceriam com músculos, e isso não acontece. Então, essa teoria lá foi repensada porque não dá para a gente colocar isso em prática com as ideias, as teorias que a gente tem da ciência hoje em dia. Gente, uma coisa importante, Lamarck, a gente não pode pensar nele como um cientista que deu errado. Não é isso. Para a época dele, ele foi um cientista muito importante. Suas ideias é que não são mais aceitas atualmente porque existem outras mais adequadas. Mas, ao longo da evolução da história, da biologia da evolução, ele foi muito importante sim. Tá? Agora vamos falar de uma outra teoria, que é a teoria de Darwin, ou Darwin. Tá? Darwin dizia o seguinte: a seleção natural consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a determinada condição ecológica. Então, dentro da teoria de Darwin, a gente vai ver aí uma ação da natureza mais presente para selecionar aqueles que estão aptos a sobreviverem. Tá? Então, o que é que dizia Darwin? Ou Darwin? Entre 1931 e 1831 e 1836, desculpa aqui o errinho, ele fez uma viagem ao redor do mundo, tá, num navio chamado Beagle, e saiu coletando animais, plantas, fósseis e observando a natureza. A descrição, né, fazer as coisas, descrever o que se observa era muito ocorrente, né, dentro dos naturalistas, dessa galera que estudava a biologia nessa época. Ele começou a contestar uma teoria que era a teoria da imutabilidade das espécies, que a espécie nasce e ela é imutável, ela não sofre modificações ao longo do tempo. Então ele começou a contestar essa teoria, tá certo? 20 anos estudando sobre evolução e ele chegou a algumas conclusões. Nessas conclusões, durante esses 20 anos, outro cientista, durante esse período de tempo, começou a fazer estudos também sobre a evolução e chegou a conclusões muito próximas de Darwin. Foi o Wallace, Alfred Russel Wallace. Ele viajou também entre 1848 e 1850 pelo Amazonas e coletou várias coleções de animais e plantas que se perderam no incêndio de volta à sua terra natal. Esse incêndio destruiu bastante coisa, mas algumas coisas ainda foram conservadas. Entre 1854 e 1862 ele viajou novamente para o arquipélago malaio. E lá ele escreveu uma carta a Darwin com ideias sobre a seleção natural. Darwin percebeu que as ideias eram muito semelhantes e houve aí a publicação de alguns livros durante esse período de cerca de 20 anos de estudo. Tá? A convergência de ideias entre eles dois foi o ponto fundamental. Por isso que a teoria não é só teoria de Darwin, é Darwin-Wallace, ok? Em 1856, eles apresentaram os textos à comunidade científica. Cada um apresentou seu texto. E a comunidade científica percebeu semelhanças nas suas escritas, no que eles estavam escrevendo, sem que eles estivessem se comunicando, tá bom? Em 1859, Darwin publica um livro que é A Origem das Espécies, que eu mostrei para vocês na semana passada. Esse livro, A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural,
também é chamado de a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Né? Duas ideias centrais estão presentes nas teorias de Darwin. Todo organismo descende de ancestrais comuns, com modificações. Então, todo ser vivo que nasce, ele tem uma descendência e as características genéticas e as modificações que vão acontecendo ao longo do tempo vão passando de um para o outro geneticamente, vamos dizer assim. A seleção natural atua sobre as variações individuais, favorecendo as mais aptas. Quem é mais apto sobrevive, quem não é apto acaba sofrendo e morrendo pela seleção natural. Em 1870, Wallace publica o livro Contribuições para a Teoria da Seleção Natural, com ideias diferentes, mas com esses dois princípios inclusos. Claro, eram duas teorias, a de Darwin e de Wallace, que não eram iguais, mas convergiam em ideias, principalmente nesses dois pontos. Tá? Os dois conseguiram chegar nessas conclusões. Os fatores que contribuíram para as ideias de Darwin foram os seguintes. A fauna de Galápagos, tá? Galápagos vem do espanhol galápago, que significa jabuti, que era uma coisa que ele encontrava muito lá. Então a fauna de lá era espetacular. Vejam esse bichinho, coisa linda. Né? Patas azuis, então era algo muito específico ali, muito diferenciado, muito característico daquele local. E isso intrigou muito Darwin para entender o processo evolutivo que existia ali. Também ele encontrou jabutis gigantes e 13 espécies de tentilhões nas diferentes ilhas do arquipélago. Gente, a semelhança que eles tinham com os tentilhões do continente eram muito óbvias. Então ele chegou a uma conclusão que haveriam adaptações migratórias por seleção natural. Ok? Aqui a gente tem uma imagem mostrando a diferença entre os tentilhões que possuem características evolutivas parecidas, tá? Cada bico adaptado à alimentação, tá? Em 1798, Thomas Malthus publicou um livro chamado Ensaio sobre Princípios da População, fazendo uma relação entre a quantidade de alimento e a população, né? Quanto maior a população, mais alimento precisaria para poder suprir a necessidade daquela população, seja de animais, seja de humanos. Então isso favoreceu também, em 1838, Darwin lê a obra de Malthus e chega a uma outra relação entre a seleção natural para o controle da população humana e as outras espécies, fazendo essa relação entre o tamanho da população e os recursos naturais. Quanto maior a população, mais recurso natural vai ser gasto, e aí a natureza estará selecionando, de certa forma, a população, se não tiver os recursos necessários para a vivência deles. Essa falta de recursos faz com que haja uma competição entre os indivíduos de uma espécie e os mais aptos vão sobreviver, passando para os descendentes os seus genes mais fortes, vamos dizer assim, porque se ele competiu, ele é mais forte por ter vencido aquela disputa. Outro fator importante que Darwin chegou à conclusão aí é que o ambiente é o agente natural da seleção dos indivíduos, tá? Essa característica faz com que o sucesso reprodutivo desses indivíduos seja garantido. Tá? Quanto mais adaptado ao ambiente que vai selecionando esses indivíduos, os indivíduos mais fortes se adaptam, passam para os seus filhotes, conseguem ter filhotes, né, porque sobreviveram, e passam para os seus filhotes características mais adaptadas, mais fortes, vamos dizer assim. Baseou-se, né, nessa questão da seleção natural, Darwin se baseou na seleção artificial de plantas, que é uma reprodução seletiva que as pessoas fazem para chegar a plantas cada vez mais bonitas, mais vistosas, vamos dizer assim. Como o repolho, couve-flor, couve de Bruxelas e o brócolis. Todas elas derivam de um cruzamento seletivo de Brassica oleracea, que é uma mostarda selvagem. Então, todas essas plantas vêm de uma mesma planta. E o homem foi se adaptando, mexendo nelas, fazendo uma reprodução seletiva até chegar nessas espécies diferentes. Tá?
Outro exemplo seriam as raças de cães, que a gente vai cruzando várias raças até chegar em raças específicas que a gente gostaria de cuidar, de treinar, de ter ali perto da gente. Gente, Darwin evitava falar um termo muito comum da gente em sala de aula e no dia a dia acabar falando, tá? O termo evolução. Ele chamava de descendência com modificação. Porque evolução é um termo que a galera acha que é sempre algo para frente, para melhor, para ser o bom. E às vezes a evolução é uma evolução contrária, vamos dizer assim, né? Seria uma descendência com modificação. Então ele usava muito esse termo para não confundir as pessoas, para evitar essa ideia de evoluir sem uma busca pela perfeição e o progresso das espécies. Não é isso. Evolução é adaptação para alguma coisa naquele momento, naquele espaço, naquele hábitat, naquele ecossistema. A gente também não deve atrelar aos organismos os termos desenvolver uma adaptação, o termo eles tentaram ou querem se adaptar. Os organismos eles não desenvolvem uma adaptação, eles não tentam se adaptar. Eles sofrem seleção do meio e se adaptam àquela seleção. Não são os organismos que determinam, é o ambiente que determina essa modificação, tá certo? É um processo. A seleção natural, no entanto, ela não é um processo aleatório, não é ao acaso. Ela não é que nem a mutação e a recombinação genética. Ela depende também deles. Acontece mutação e recombinação genética para acontecer a evolução. Mas a evolução não é ao acaso. Ela vai lá e seleciona especificamente aqueles que são mais aptos. O que ocorre ao acaso é a mutação e a recombinação genética, que geram fenótipos que são selecionados positivamente ou não, aumentando o sucesso reprodutivo. Então, ao acaso, formou-se uma mutação ou uma recombinação genética. Aqueles que estão ali prontos vão ser selecionados e os mais positivos nessa seleção, os que tiverem características mais positivas, que conseguirem se adaptar, é que conseguem sobreviver e passar para seus descendentes. Então o ambiente seleciona especificamente, não ao acaso. Ok? Os conceitos de genética, eles naquela época ainda não eram bem conhecidos e pouco influenciaram as teorias de Lamarck, Darwin e Wallace. Tá? Em 1865 foi lançada aí, né, divulgada essas teorias, mas elas só foram consideradas na virada do século XX, depois de 2 décadas após a morte de Darwin. Então, as teorias genéticas só conseguiram interagir com as teorias evolutivas depois de muito tempo da morte de Darwin, já com a teoria sintética da evolução. Tá? Gente, em 1871, uma obra foi lançada chamada A Origem do Homem e a Seleção Relacionada ao Sexo. Darwin estava estudando aí a questão do sexo, né, da seleção sexual, ser algo importante também na seleção natural. Então, essa seleção sexual ela vai ser relacionada por uma adaptação para a obtenção de um parceiro. Um exemplo é esse pássaro aqui. Ó. O macho ele faz uma dança na frente da fêmea para poder atrair a sua parceira e ter sucesso evolutivo. Então isso foi uma adaptação ao longo do tempo para poder conseguir as suas parceiras de forma efetiva, tá? Para ter um aumento no sucesso reprodutivo. Outro exemplo é a disputa de fêmeas em mamíferos. A fêmea escolhe o macho mais vantajoso, normalmente, né? Que vai ter melhores descendentes e às vezes ela também escolhe pela aparência, no caso das aves, como a gente vê aqui, tá? Gente, outra coisa importante, a seleção sexual se contrapõe à seleção natural. Para isso, os fenótipos são ajustados para não haver exageros e prejudicar o indivíduo. Como assim? Imagina um pavão, né, que tem aquela cauda gigantona, aquele leque. Pela lógica, né, para ele atrair mais a fêmea, quanto maior o leque, melhor. Mas se o leque fosse muito maior e sempre maior, isso seria prejudicial ao macho, que ficaria vulnerável ao ataque de predadores e talvez também um peso muito grande de sua cauda. Tá? Então,
a seleção sexual ela se contrapõe à seleção natural nessa questão. Tá? Não é que quanto mais bonito, melhor. Depende se isso vai prejudicar ou não o indivíduo. Então a seleção natural vai lá e determina isso também. Aqui a gente tem uma ave do paraíso, tá? Aqui a gente tem um macho cortejando a fêmea. A gente encontra essas aves nas ilhas do norte da Austrália, Nova Guiné, Indonésia e Ilhas Molucas. Eles fazem essa dança do acasalamento. Vamos agora falar um pouquinho sobre a teoria sintética da evolução. Essa teoria reúne alguns conceitos importantes de genética, paleontologia, sistemática, seleção natural. Genética a gente estudou agora há pouco. Sistemática lá no 2º ano, lembra? Os grupos que vão sendo formados através do período evolutivo, tá? A taxonomia organiza esses seres em grupos, a sistemática sistematiza, a taxonomia dá o nome, a sistemática sistematiza eles em grupos, tá? A seleção natural, que a gente acabou de falar um pouquinho dela, e paleontologia, que a gente também falou quando viu as evidências, tá? Gente, essa teoria sintética da evolução, ela surge depois de 1900 com os trabalhos de Mendel. Mendel aprofunda, né? A galera, na verdade, aprofundam os trabalhos de Mendel na genética, e isso faz com que as mutações gênicas sejam reconhecidas na época como únicas responsáveis pela evolução. Só que não é só isso, tá? A seleção natural ela não era até então considerada um fator evolutivo. Claro que depois, no século XX, com o passar dos anos, isso foi um pouco modificado. Essa teoria sintética da evolução une, como a gente viu, a seleção natural, a genética, a paleontologia e a sistemática. Em 1930, 70, 90 anos atrás, nós tivemos um avanço tecnológico importante que fez com que as informações do DNA, a biologia molecular, a ecologia, a biologia reprodutiva e outros aspectos fossem considerados. Com esse advento, houve uma sistematização, uma sintetização dos conceitos genéticos e evolutivos. Os fatores que atuam numa população, que são a mutação, a recombinação genética, que é a permutação, a migração, a seleção natural e a deriva genética, estariam todos convergindo para uma seleção natural dos seres vivos, para uma melhor evolução desses seres. Tá? Aí a gente tem aqui algumas características dessa teoria sintética da evolução. Primeiro, mutações. Vamos falar um pouquinho sobre as mutações. Elas são a fonte primária de variabilidade genética. Pela mutação, aí vocês vão lembrar que tem mutações deletérias, de acréscimo, né? Tem alguns tipos de mutação de troca, translocação lá. Então, essas mutações são a primeira fonte de mudança dos genes, porque trocam ali os pares, as letrinhas da genética lá que a gente viu, adenina, timina, citosina, guanina, né? E uracila no caso do RNA. Então, a troca dessas letrinhas de ordem é uma variabilidade genética. Elas ocorrem ao acaso e não têm uma finalidade adaptativa. Acontecem, tá? Por algum erro genético, por algum problema ali ou alguma coisa que aconteceu de troca mesmo na permutação. São mantidas por seleção natural, se forem positivas, aconteceram. A natureza vai selecionar. Se forem boas, permanecem. Se não forem, serão descartadas. Podem ser neutras, nem ocasionar problemas e nem melhorias no ser vivo, nas gerações, e pode ocorrer em células somáticas ou germinativas. Se acontecerem nas células germinativas, são transmitidas à prole. Lembrem que células germinativas são espermatozoide e óvulo. Somáticas são todas as outras células do nosso organismo. Falando um pouquinho sobre as permutações e a reprodução sexuada, elas também aumentam a variabilidade genética dos indivíduos e das populações. Na meiose, lá quando vai se formar os gametas, na gametogênese, os cromossomos vão se segregar independentemente. Lei de Mendel, tá? Vão aumentar as combinações nessa segregação, onde eu tenho 2 gametas elevado a N. N é o número de lotes haploides, de cromossomos. Por exemplo, nós, seres humanos, temos 23 pares. Então vai ficar 2 elevado a 23, que dá 8 milhões
388.608 gametas diferentes. Se a gente tem o pai e a mãe, a gente vai pegar isso daqui e elevar ao quadrado, tá? Então a gente vai ter cerca de 70 trilhões de zigotos possíveis para serem formados. Isso é uma variabilidade genética muito grande e muito importante para o entendimento da questão evolutiva. Gente, a possibilidade de clones aqui formados é praticamente nula. Com a permutação, esse número vai aumentar ainda mais, porque houve uma troca de pedacinhos de genes, e a variabilidade genética também vai aumentar. Então a gente tem aí a fecundação desses seres vivos de dois tipos, cruzada ou autofecundação, que não é tão comum. Tá? Até mesmo em hermafroditas, a maioria deles não faz fecundação mais autofecundação. Fazem a fecundação cruzada com outro indivíduo. Qual é a vantagem disso? A sobrevivência à diversidade do meio. Quanto mais mutantes os seres são nessa variabilidade genética, eles se adaptam ao meio e os outros não. Então vai selecionando. A recombinação vai permitir também essa variabilidade genética da população, sem que haja adição de genes por mutação ou imigração de indivíduos externos. Tá? Aqui a gente tem algumas fotinhos para mostrar essa questão genética aí. Gente, outro fator que vai ajudar aí na compreensão da teoria sintética é a migração. Migração, ela pode ser imigração ou emigração. Imigração é a entrada de indivíduos numa população. Emigração é a saída. Tá? Então, esses indivíduos que vão e voltam numa população trazem material genético, o dele. E quando se reproduzem com seres daquela população ali, acabam criando uma variabilidade genética nova naquela população. Tá? Então aumenta aí a variabilidade genética e a migração vai ter a perda, né? Se saem muitos indivíduos da minha população, eu vou perder variabilidade genética porque eu tinha ali mais genes e agora eu vou ter menos para poder reproduzir. As alterações nessas frequências alélicas vai ser preocupante em populações pequenas. Quanto menor a população, menos possibilidades genéticas de mudanças genéticas, de combinações genéticas a gente tem. Isso pode gerar indivíduos cada vez mais fracos, vamos dizer assim, se tivermos ali uma carga genética não tão adaptada. Quanto maior a população, mais a gente tem essa variabilidade genética e também essa frequência de alelos. A importância dessa migração é que acontece aí o fluxo gênico. Quanto menor a diferença genética entre as populações da mesma espécie, menor esse fluxo gênico. Quanto maior, né, a gente vai ter aí... Quanto menor esse fluxo gênico, maior vai ser essa variabilidade genética, porque não vai ter tanto gente indo para lá e para cá e perdendo essa quantidade de seres vivos que estão emigrando. A seleção natural é outro fator aí dentro dessa teoria sintética da evolução, que vai atuar sobre os fenótipos. Lembra de fenótipo, né? Que é a atuação do genótipo com relação ao meio, que a gente vê o fenótipo. Essas pressões seletivas do ambiente na população também vão acontecer de acordo com a seleção natural. Ela vai pressionar, né, o ambiente, vai pressionar a população, né, de acordo com características do meio ambiente. Quanto menor a redução na variabilidade genética, maior será a seleção natural. Pode-se manter fenótipos poucos adaptados. Como é que isso acontece? A gente viu aí que a seleção natural normalmente seleciona os seres mais aptos a viver naquele local. Mas o exemplo que traz aqui é uma tribo na África, em que os caras lá, as pessoas no caso, né, homens e mulheres, eles nascem com anemia falciforme, que é a célula vermelha do sangue nesse formato de foice. Só que tem se percebido que cada vez mais nascem pessoas assim, e não normais. Né? Normais no sentido de ter a célula normal. Por que isso? Lá nessa região tem muita malária. E o plasmódio da malária só completa o seu ciclo de vida em células normais, perfeitinhas. Então, a natureza está selecionando para nascer apenas
seres com células defeituosas, porque não vai produzir a malária, não vai ter a doença da malária, e isso é bom para essa população, tá certo? Essa modificação atinge os heterozigóticos e nós vamos ter aí um efeito seletivo negativo, tá? Que faz com que haja uma baixa frequência na população. Aí o exemplo que foi na África, e essa doença é uma vantagem adaptativa nesse caso. Exemplos de seleção natural. A resistência a antibióticos ou inseticidas, a gente fala muito isso quando trabalha bactérias no segundo ano. Né? Essas bactérias vão se adaptar a uma condição ambiental, que é o antibiótico que a gente está tomando. Esse antibiótico causa uma alta mortalidade, mas algumas bactérias sobrevivem e estão resistentes a ele. Então, por isso que não é bom se receitar sozinho, se automedicar. É bom se receitar sempre com o médico para poder evitar essa resistência. Tá? Um outro exemplo de seleção natural é a coloração de advertência e mimetismo. Nesse caso aí, alguns animais vão acumular substâncias tóxicas dentro do seu corpo que evitam que predadores possam comê-los. Tá? Alguns outros animais vão imitar esses animais, a coloração deles, por exemplo, e acabam se beneficiando disso. Os que acumulam substâncias tóxicas, como exemplo, a gente tem a borboleta monarca. E aqui a vice-rei, que imita a coloração dela para conseguir ganhar vantagem com isso. Outro exemplo é a camuflagem, que é a ação de se tornar semelhante ao meio onde vive. Tá? Isso é para passar despercebido e pode ser utilizado tanto pelas presas quanto pelos predadores. A presa para fugir do predador e o predador para ficar ali escondidinho e conseguir pegar a presa com mais facilidade. Aqui a gente tem uma borboleta e aqui algumas outras borboletas que parecem uma coruja. Gente, um outro fator que está dentro aí do estudo da teoria sintética da evolução é a deriva genética. Essa deriva genética ela é um processo aleatório e totalmente ao acaso. Tá? Elas reduzem a variabilidade genética da população e não tem relação com a adaptação ao meio. É totalmente ao acaso. Exemplo, a modificação genética devido a queimadas. Queimou ali aquela região, a variabilidade genética cai, obviamente, porque morrem seres vivos, e quem sobrevive normalmente pode não ser o mais apto a estar vivo, tá? Pode ser o mais fraco. E aquilo dali vai fazer com que as populações tá, tenham sucesso reprodutivo, mas não daquele que deveria ser o mais apto a se reproduzir. Pequenas populações vão ter frequências alélicas mais afetadas visivelmente porque são pequenas em si. Se houve uma queimada, se houve uma deriva, né, todo mundo se espalhou de alguma forma. Então, quem tiver menos, uma população pequenininha, acaba sofrendo mais. Essa população ela pode ser dividida também em outras populações menores, que a gente chama de efeito gargalo, né? E quando isso acontece, a gente vai ter variabilidades genéticas e uma proporção aí de genes diferente da original. Normalmente era 50% a 50%, e aqui eu não vou ter a mesma proporção. Houve uma deriva genética e temos 3 populações menores com proporções diferentes. Tá? A deriva também pode ocorrer por emigração dos indivíduos. Eles foram embora para outra região, princípio do fundador. Então, essa emigração, tá, eles estão chegando numa nova região e os carinhas que têm um fenótipo, um genótipo do vermelhinho, eles vão começar a viver nessa região e serão, de alguma forma, selecionados depois para ver quem se adaptou melhor. Nesse caso aqui a gente vê que 2 laranjas chegarem e o que tem mais é laranja, né? Então, existe um patrimônio genético inicial que vai dar origem a novos alelos por mutações ou ondas imigratórias. Pode haver uma seleção natural para originar uma nova espécie, como no caso dos passarinhos lá de Darwin, na Ilha Galápagos. E esse processo é uma das principais formas de dispersão de espécies animais que a gente chama de especiação, formação de novas espécies. Certo, gente? Falar de evolução parece ser algo muito complexo, né? Mas esses conceitos iniciais eles são entendíveis. A gente vai depois entrar em mais 2 partes da evolução, como a gente viu no início da última aula, para concluir esse conteúdo nessa unidade. Vocês vão ficar com exercícios
São exercícios simples, 5 quesitinhos, tá? Façam no caderno e anotem, né? Façam seus esquemas, anotem o que vocês acharam interessante, o que vocês acharam que precisa ser anotado e respondam as atividades no caderno, tá bom? Até mais.